Tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre mais um pouquinho da palavra de Deus. Você é sempre muito bem-vindo conosco e que bom que nós estamos aqui mais uma oportunidade em mais uma semana. Eu não sei exatamente em qual dia da semana você está assistindo. Se você assiste em um sábado, que você tenha um feliz e excelente sábado. E se você assiste em algum outro dia, não há problema algum, que você tenha um excelente dia, ou uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada. Isso pouco importa. O que importa é que você está conosco, para a gente poder ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Você é sempre muito bem-vindo, e lembre-se que aqui você pode se sentir à vontade, pode comentar, pode mandar um direct, pode falar conosco, interaja com a gente naquilo que você deseja, e você sempre terá ouvidos. A gente começa lembrando vocês, se vocês curtirem aqui, se vocês gostarem desse material, que vocês deixem aí o joinha de vocês. Aí embaixo tem um joinha, e se você clicar nesse joinha, quanto mais joinha a gente tiver, quanto mais curtida, mais o YouTube propaga o vídeo. Então, se você curtir, por favor, deixe o seu joinha aí embaixo. Também se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e não deixe de conferir os outros materiais que nós temos postados no Instagram e também no Facebook, além aqui do YouTube, tá bom? Se você ver na descrição aí, você vai encontrar os nossos endereços para você poder acessar o nosso Instagram e o nosso Facebook, tá bom? Muito bem, novamente eu peço a você, se você tiver aí perto de você alguma Bíblia, pode ser Bíblia física, pode ser no celular, pode ser no computador, do jeito que você quiser, do jeito que você puder. Mas eu peço, se for possível, se você puder, por favor, pegue a sua Bíblia para poder acompanhar aqui a nossa leitura, né? Porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais prazeroso, vai ficar um negócio mais legal para a gente poder conversar e para você poder prestar melhor atenção e absorver melhor o que a gente vai conversar, tá bom? Então, se você puder, por favor, pegue uma Bíblia. Lembrando que você pode, ao longo do vídeo, pausar o vídeo, abrir no texto bíblico e depois voltar. Não precisa ter pressa, não precisa correr. O YouTube pode pausar e voltar quantas vezes você quiser. Então, bom, se você precisar, pausa o vídeo, abre a Bíblia no texto que você precisa abrir e depois volta para a gente poder continuar a leitura. Você que está com a sua Bíblia na mão, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, ok? O meu xará. Muito bem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, tá? Lembrando que Lucas aí está no Novo Testamento, tá bom? Está no começo do Novo Testamento, tá? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas que está depois de Marcos e antes de João, ok? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 20. Antes que você ache que são muitos versos, fique tranquilo, nós vamos aqui comentando tranquilamente para a gente poder construir um raciocínio, porque esse capítulo aqui, ele vai trazer bastante coisa interessante. Então esse capítulo que eu digo, esses versos, vamos ler, a gente vai encontrar coisas bastante interessantes aqui dentro. Então, tenho certeza que vai ser uma bênção. Você que está com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos para a gente poder falar com Deus. Oremos. Santo Deus, nós pedimos aqui nesse momento a Tua inspiração, nós pedimos o Teu Espírito e que o Senhor, que a Tua voz seja ouvida nesse momento. Fale conosco e nos ajude. Inspira-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, como nós já falamos, é um trecho do verso 1 até o verso 20, que nós vamos ler agora. É um trecho que vai nos trazer bastante coisa interessante. E a gente vai conversando aos pouquinhos. A gente vai lendo aqui pausadamente, comentando o que tem que ser comentado, até o verso 20. Então, por favor,
me acompanhe a partir do verso 1, Lucas 2, verso 1, diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Vamos fazer aqui a primeira pausa. Então, o que aconteceu? Resumindo, né? César Augusto promoveu ali, né, deu um decreto por conta do recenseamento, né? E o que é? Que negócio é esse? Resumindo a nossa definição, é uma contagem de habitantes, é um censo para contar os habitantes, né? E nesse trecho que nós lemos, nós percebemos aqui a explicação de como Jesus nasceu em Belém, certo? Nós sabemos que Jesus nasceu na cidade de Belém, porém José e Maria não viviam em Belém, viviam em Nazaré, né? E nesse trecho de Lucas a gente entende por que Jesus nasceu em Belém, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento profetizou, os profetas do Antigo Testamento profetizaram que o Messias, que Jesus nasceria em Belém, né? E nesse trecho a gente consegue entender como que isso aconteceu, por conta desse decreto, por conta desse recenseamento, onde José e Maria precisaram ir até Belém, e lá Jesus nasceu. Vamos continuar a nossa leitura aqui no verso 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus nasceu em Belém, né, e foi colocado numa manjedoura. Manjedoura era o local de alimentação dos animais. Então era um negócio pequenininho, onde colocava o alimento dos animais e lá os animais comiam. É como se fosse o prato dos animais, tá? E Jesus foi posto em uma dessas, em uma manjedoura, porque não se encontrou lugar na hospedaria para José, Maria e o menino Jesus, né? E abrindo um parênteses, quando a gente lê esse verso 7, quando a gente pensa que na hospedaria não tinha lugar para Jesus, a gente fica meio indignado, né? A gente fala assim, poxa, olha lá que coisa, que absurdo, não tinha lugar para o Salvador, não tinha lugar para Jesus, e a gente fica incomodado, a gente fica indignado com isso. E aí cabe uma pergunta reflexiva. Ok, a gente fica indignado porque não tinha lugar para Jesus. E a pergunta é a seguinte: será que Jesus tem lugar na nossa vida que, antes de ficarmos indignados pelo fato de não ter lugar para Jesus na hospedaria, que a gente se pergunte: será que Jesus tem lugar na minha vida? Que diferença que Jesus faz na minha vida? Pense nisso, reflita nessa pergunta. Fechando parênteses. Então Jesus foi posto em uma manjedoura, em uma simples manjedoura. E o relato continua. Vamos agora para o verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então, pastores, uma profissão bastante simples, algo bastante humilde. Verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais,
Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, os pastores estavam ali, apareceu um anjo e falou o seguinte: eu trago para vocês boas notícias, notícias de alegria, porque hoje nasceu o Salvador. E aqui cabe mais uma bonita lição. A mensagem de Jesus é uma mensagem de alegria. E aquele que aceita essa mensagem deve entender que essa é uma mensagem de alegria. E aquele que recebe essa mensagem, aquele que prega essa mensagem, nós temos que ter plena certeza de que a mensagem do nascimento de Jesus, que é a mensagem da vinda de um Salvador, é uma mensagem de alegria, como esses anjos disseram. E aí o anjo fala tudo isso para eles, e o verso 13 diz o seguinte: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esse é o trecho que nós falamos que íamos ler, né? Então os anjos chegam lá, aquela multidão, chega primeiro um anjo específico, depois aparece uma multidão de anjos celestiais, conversam lá com os pastores, falam, né, com os o anjo fala com os pastores, depois aparece a multidão, essa multidão de anjos louva a Deus e depois somem. E quando eles somem, os pastores decidem ir até o local onde estava Jesus, e lá eles encontram as pessoas, contam o que tinha acontecido, e a Bíblia fala que aquelas pessoas, diante do relato dos pastores, que elas se admiraram. Elas ficaram ali admiradas, eufóricas talvez. Mas o verso 19 fala algo bonito. Fala que Maria, ela guardava e meditava naquelas palavras. Então Maria não foi tomada por uma euforia barata. Fica feliz, fica admirado na hora e depois esquece. Não, Maria guardou aquilo no coração. Maria meditava naquelas palavras dos pastores. Talvez Maria olhasse para aquela criança e meditasse naquela situação. Meditasse em tudo aquilo que ela havia ouvido sobre aquele pequeno bebê. E Maria, ela recebia, ela guardava aquelas palavras. E, por fim, o verso 20 vai dizer que os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus diante de tudo que tinham visto e diante de tudo que tinha acontecido. E a gente consegue perceber que desde que Jesus era um bebê, Jesus havia acabado de nascer aqui, e desde bebê, Jesus já fazia com que as pessoas louvassem e glorificassem o nome de Deus. Jesus veio para salvar. Ponto. E durante todo o seu ministério terrestre, durante os anos que ele passou nesse planeta como homem, Jesus fazia com que as pessoas louvassem e glorificassem o nome de Deus. Esse era o seu desejo. Esse era o seu propósito.
voltar os olhos das pessoas ao redor para o Pai, voltar os olhos das pessoas para Deus. E óbvio, nós, como cristãos verdadeiros que somos, que devemos ser, nós também temos que ter isso em mente. A gente está aqui não para sermos seguidos, não para sermos aplaudidos, mas para que pessoas glorifiquem, louvem e sigam a Deus do céu. Essa é uma verdade que nós temos que ter sempre em mente. Que o negócio aqui não é a gente, o negócio é Deus, né? E esse é esse relato aqui, do verso 1 até o verso 20. E quando eu li esse trecho, principalmente, especialmente, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa, que nós inclusive já comentamos, está no verso 10. E eu vou pedir para a gente ler mais uma vez o verso 10, que fala o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Essa questão da alegria, a mensagem de Cristo, a mensagem de que Jesus veio, de que Jesus salvou a humanidade, é uma mensagem de alegria. E qual que é a nossa reação diante dessa mensagem? Muitas vezes a gente fica acostumado com ela. Muitas vezes a gente fica chateado com ela, talvez, eu não sei, talvez com medo, até mesmo tristes. Essa mensagem é uma mensagem de alegria. E que Deus nos dê essa alegria do Evangelho. E a segunda coisa que me chamou bastante atenção, e é a última coisa que comentaremos no nosso vídeo, está no verso 14. Vamos ler o verso 14 novamente. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então os anjos, no seu momento de louvor, referente àquele menino que havia nascido, falam de paz na terra entre os homens. Então, aquele menino, aquele Messias, aquela criança que havia nascido, estava intimamente ligada à paz na terra. Só que aqui nós temos um aparente problema. E para a gente concluir nossa mensagem e entender e resolver esse aparente problema, eu te convido a abrir em Mateus. Vamos até Mateus. Vamos até Mateus. Se você quiser, pausa o seu vídeo e abra em Mateus no capítulo 10. Vamos lá. Até Mateus. Até Mateus. No capítulo 10. Se você precisar, pausa o vídeo, abre lá e depois volta para cá, tá bom? Mateus, capítulo 10, a gente vai ler o verso 34. É uma fala do próprio Jesus. Olha o que ele falou. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E agora? E agora? Como que a gente resolve isso aqui? Jesus aqui em Mateus fala que não veio trazer paz. E lá em Lucas está falando que Jesus trouxe paz. Traria paz à terra entre os homens. E agora? Como que eu entendo isso? Outros textos bíblicos também vão falar de Jesus, de paz. Pô, como assim? Está falando aqui. O próprio Jesus falou que não traria paz. Mas trouxe ou não trouxe paz? E a gente encontra aqui uma aparente contradição. E para a gente resolver isso aqui, a gente precisa entender que tipo de paz são essas aqui. Quando a Bíblia fala, como nós lemos em Lucas, que Jesus traria paz, e como nós lemos em outros lugares, que Jesus traria paz, essa paz não é ausência de conflito. Essa paz não é ausência de discórdias. Essa paz, ela é prosperidade espiritual.
Sabe por quê? Como Cristo disse, ele traria espada, Jesus causaria divisão na terra. Por quê? Pelo simples fato. Se você continuar lendo Mateus 10, o verso 35, o verso 36, você vai entender. Jesus, muitas vezes, causa divisão. Em que sentido? No sentido de que talvez uma pessoa aceite a Cristo e outras pessoas não aceitam. E aqui eu tenho um conflito. Conflito em famílias, quando alguém aceita Jesus, quando alguém quer seguir o caminho de Jesus e a família não aceita, eu tenho um conflito. Quando um amigo aceita e os outros não, eu tenho um conflito. Então Jesus veio trazer essa divisão. Não que ele queira isso, mas ele veio trazer uma divisão que acontece naturalmente por consequência do pecado, onde algumas pessoas aceitam a Cristo e outras não aceitam. Por outro lado, nós vimos lá em Lucas que Jesus traria uma paz entre os homens. Que paz é essa? Como falamos, essa é a paz, essa é a prosperidade espiritual. Essa é a tranquilidade. Essa é a certeza de que ainda que o mundo todo caia, que eu tenho um Deus. É essa paz que Cristo traz. Talvez, por conta de Jesus, nós tenhamos problemas. Nós tenhamos conflitos na família, entre amigos, no trabalho, não sei como. Mas quando aceitamos a Cristo nesse mundo, a gente enfrenta problemas. Porém, nós temos a paz que Ele trouxe. Paz é essa que não é ausência de conflito, mas é prosperidade espiritual. É tranquilidade. É a certeza de que eu tenho um Deus. Independentemente do que esteja acontecendo ao meu redor. Essa é a paz que Cristo trouxe. Essa é a paz que Cristo concede. E o último texto da noite, que eu estou gravando à noite, eu não sei que horas que você está assistindo, mas o último texto dessa mensagem, se você quiser abrir, vamos para Filipenses, é o último. Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz de Cristo. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que é inexplicável. Não a ausência de conflito, mas a tranquilidade na certeza de que eu tenho um Deus. E de todo o coração, o meu desejo, eu sei que é o seu desejo também. Primeira coisa, que Deus nos conceda essa alegria do Evangelho. Segunda coisa, que Deus nos conceda essa paz. Ainda que o mundo caia, que Deus nos conceda a paz de Jesus. A certeza que temos um Deus. Se esse é o seu desejo também, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus novamente. Pai, por favor, nos conceda, Senhor, a alegria do Evangelho e nos ajude a vivermos alegres com Jesus. Nos ajude a recebermos Tua mensagem com alegria. Nos ajude a vivermos com alegria. E nos ajude a pregarmos com alegria. Senhor, nós também pedimos que o Senhor nos conceda a paz que excede todo o entendimento. Nos conceda a paz que Cristo trouxe e nos dê a tranquilidade e a certeza que temos um Deus, ainda que o mundo caia ao nosso redor. Nos ajude, nos conceda a paz verdadeira e a esperança
da breve volta de Cristo. Perdoe, Senhor, nossos pecados e fale ao nosso coração no continuar desse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você ficou conosco até aqui. Que você tenha um excelente dia. Que você continue estudando a Bíblia, lendo, pesquisando, indo a fundo. E lembre-se, se você precisar de algo, de alguma ajuda, se você precisar pedir oração, agradecer por algo, se precisar desabafar, estamos aqui. Deixe nos comentários se você quiser, ou manda um direct no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Fale conosco, estamos sempre à disposição. Fiquem com Deus. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se que sejamos filhos da luz.